E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma pequena comparação entre o desempenho de três notebooks que têm o mesmo desempenho em questão de processamento. Ó. Todos eles são Celeron, tanto esse quanto esse e esse outro, eles são todos Celeron com 4 GB de memória RAM cada. A diferença entre eles é que a gente tem um com HD, disco rígido mecânico, um com SSD SATA normal, né? E o outro a gente tem um SSD M2 NVMe. A gente vai agora comparar o desempenho de cada um. A gente está com um software aberto aqui, ó, para mostrar para vocês que todos os drives de discos são novos, tá? Saudáveis. Você pode ver aqui no Crystal Disk que todos eles são saudáveis. E ao lado a gente tem a comparação de velocidade, tanto de leitura quanto de gravação. Olha, o M2 NVMe, ele tem uma taxa de 809 para gravação, né? E de leitura 600 Mbps, uma velocidade bem considerável, né? Lembrando que esse SSD é um SSD que já vem com a máquina de fábrica, ele é um SSD de entrada, então o outros SSD NVMe pode ter uma leitura bem maior até que ele. Esse segundo, a gente tem um SSD SATA normal. Olha, ele tem 531 Mbps de gravação e de leitura 500 Mbps. Também é uma leitura bem legal que pode te dar um desempenho bacana na sua máquina. Já nesse, a gente tem o pré-histórico HD, né? Que a gente é um disco mecânico, né? É um disco bem mais lento que o normal. Você pode perceber que a leitura dele ali, ó, a gravação no caso, é de 113. E ele não conseguiu nos dar nem a velocidade de escrita dele ainda, porque ele ainda está rodando aqui para fazer a taxa de leitura. Mas lembrando então, quando a gente se fala de velocidade e a gente sempre fala para o cliente, para a gente pôr SSD para melhorar o desempenho da máquina, a gente fala sobre isso, tá? Eu vou estar agora desligando essas máquinas e vou estar ligando elas para vocês verem a velocidade que cada uma liga. Ó, galera, primeiramente a gente vai mostrar o desempenho para ligar do notebook Lenovo aqui, Celeron, tá? 4 GB com o SSD NVMe M2. Eu vou pedir pro pessoal aqui ligar e soltar o cronômetro para vocês verem a velocidade que ele liga. Pode ligar o computador. Ó, e depois da tela de Lenovo, vocês já podem ver que ele já começou a fazer a leitura do boot, ó, do sistema, e ele já começou a entrar no sistema operacional. Olha, bem-vindos. Como eu falei, esse SSD é um SSD que já vem com a máquina, um SSD de entrada. Outros vão te dar uma velocidade bem maior ainda. Olha. Ó, ele parou um pouco atrasado, mas deu em média uns 24 segundos para ele ligar e entrar direto na área de trabalho. A gente contou desde o momento em que foi acionado o botão Power até o momento em que entrou na área de trabalho. Agora a gente vai passar para o próximo. Galera, esse daqui, ó, é o Lenovo Celeron, 4 GB de RAM, e ele tá com SSD SATA, o normal, né? A velocidade de inicialização vai ser quase a mesma, porque o fato de inicialização é bem parecido entre os dois. Pode ligar o computador? Olha, esse SSD, ele é um SSD que ele substitui o HD na máquina, diferente do segundo, onde a gente pode utilizar tanto um HD só para armazenamento, quanto o SSD para o sistema operacional. Ó, vocês podem observar que ele já ligou, já está fazendo a leitura ali para entrar na área de trabalho, e vamos ver quanto tempo ele vai demorar. Ó, ele vai chegar bem próximo. Gente, agora aqui vocês vão ter que ter bastante paciência, porque a gente aqui vai fazer o teste com um Lenovo Celeron 4 GB de RAM com um HD, disco mecânico de 1 TB. Eu vou pedir pro pessoal ligar aqui, pode ligar? Gente, vou demonstrar para vocês o quão é mais demorado a inicialização de um notebook ou computador com HD. Lembrando que a gente sempre fala para os nossos clientes que é importantíssimo a gente utilizar SSD nas máquinas do dia de hoje, até para a interação dos hardwares, né? A comunicação ser melhor, tanto com memória, processamento. Vocês vão verificar aqui, ó, que a gente já está em 26 segundos. Ele nem começou a fazer a leitura ainda para a área de trabalho, ele já fez a leitura de boot, né? Já começou a inicialização, só que a tela dele vocês podem perceber que ainda está fazendo toda a inicialização. Por quê?
a taxa de leitura e de escrita é bem maior, é bem menor, demora muito mais para fazer todo esse processo. Ó, a gente já vai chegar ali quase em 1 minuto, ó. Esse tempo, muitas das vezes, no trabalho perdido, pode custar dinheiro, né? A gente sempre fala que tempo é dinheiro, então aqui tá a prova, ó. Olha só a diferença para inicialização, já tá em mais de 1 minuto. Então, essa aqui é a comparação dessas 3 máquinas e desses 3 modelos, tá? Então, galera, eu tinha parado o vídeo, né, para esperar ele inicializar. Vocês podem ver que deu 1 minuto e 22 segundos. Então, muito tempo. Tem computador que demora bem mais. A gente aqui está trabalhando com máquinas de modelo mais novo, né? Então, se fosse uma máquina até mais antiga, demoraria bem mais, né? Então, a solução para a lentidão da sua máquina seria o quê? Trocar o SSD, colocar trocar o HD, colocar um SSD, né? No caso, para que melhorasse muito o desempenho da sua máquina. Então aqui a gente tem os 3, tá? E essa é a nossa dica de hoje, a nossa demonstração para vocês de qual a importância de você utilizar SSD na sua máquina.